Eu decidi fazer isso aqui à mão, porque isso aqui vai ajudar você a ter aqui, eu não tenho régua na minha mesa digital, mas vamos lá. Isso aqui estão aqui as estruturas da câmara térmica. Você vai ter aqui a iluminação, tá? Você vai ter aqui os evaporadores, eu vou chamar de evap. Você vai ter aqui, eu vou tentar desenhar o cordeiro, tá? Vamos lá. Um cordeirinho aqui magrelinho. O pescoço dele aqui. A pata da frente, a de trás, tá? Bom, quero a cabecinha dele. Bom, vamos lá, ele tá pendurado aqui, né? Está pendurado aí, tá? Não, ficou bom aqui meu gancho aqui, ó. Aqui vai ter pessoas. Estamos falando aí de um frigorífico grande. Então, quais são as fontes de calor que nós temos aqui olhando para isso, tá? Ó, quais são as fontes de calor que nós temos? Eu vou até mudar a cor da caneta, cor da tinta. Eu vou utilizar aqui o azul para realçar, tá? Então você vai ter o que aqui, ó? Você vai ter a evaporação de água que vem da carne. Você vai ter o calor proveniente dos motores do evaporador. Então você tem calor do ventilador. O ventilador do evaporador não está dentro da câmara fria? Ele não está ligado? Ele é uma máquina, está gerando calor. A potência dele a gente adota como calor gerado por ele, tá? Tem muitas discussões aí para a gente aprofundar esse modelo, mas se você fizer essa consideração, está ótimo. O erro por fazer essa consideração é insignificante, perto do total que você vai ter aqui. A gente vai discutir detalhes disso mais para frente. Você também vai ter o calor proveniente da iluminação, que é das lâmpadas, né? A lâmpada não aquece, esse calor tem que ser contabilizado. O calor proveniente do pessoal que está trabalhando lá, calor pessoas, e o calor proveniente paredes, calor teto, e também, se você medir a temperatura do solo e caracterizar, você pode considerar a condução do calor do solo para a parede do teto, para a superfície, a face inferior do teto, condução pelo piso para dentro e depois convecção. Igual você faz uma parede normal, você viu isso nas aulas anteriores, você já está sabendo modelar isso bem. Calor piso. Eu vou considerar como calor de parede. Tudo isso aqui, teto, piso e parede, eu vou chamar de calor parede na minha modelagem. Você já sabe modelar isso aí com as aulas anteriores muito bem. Você já sabe fazer as medidas. Você já sabe considerar os materiais, use o modelo de resistências e contabilize isso na câmara fria que você trabalha ou que você está projetando aí. Tá? Então essas são as fontes. E mais a carga térmica da própria carne para você resfriá-la. Tá? Então esse é o modelo, esse aqui é o modelo. É isso aqui, pessoal, que a gente precisa contabilizar, tá bom? Com isso em mente, vamos seguir em frente. Então, primeira coisa, qual é o calor específico da proteína? Por quê? Porque a gente viu daqui para frente, ó, tem proteína, gordura, cinza e água. E os modelos estão aqui, proteína, gordura, cinza e água. Né? Então, vamos ter que contabilizar. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer é o nosso objetivo, né? Essa carne, ela vai entrar lá, a temperatura inicial dela
ela vai vir do transporte, imagine aí no pior caso. Pior caso, tá, pessoal? Ficou parado no pátio esperando, então vamos considerar, ou saiu ali do abate, vai para um primeiro estágio para você resfriar a carne ali antes da distribuição, antes de congelar, você vai resfriar primeiro, tá? Então vamos dizer que nesse estágio ela vai começar em 35 e a temperatura final seria igual a 15 graus, tá? Então, esse 15 graus já te diz que quando você for contabilizar a temperatura da água, o calor específico da água, você não vai usar esta equação, você vai usar essa. Por quê? Porque é 15 graus. 15 está entre 0 e 150. É essa linha aqui, ó. Essa daqui é se estivesse abaixo, tá? Rafael, por que aqui tem água de menos 40 a 0 e aqui tem gelo? Porque sim, dependendo da carne, o início, dependendo do alimento, o início de congelamento pode variar pela quantidade de sal e outros nutrientes que atrasam aí, mudam no ponto de congelamento da água, misturada ali. É como exemplão, tá? É como se fosse água com glicol, né? Tá bom? Muda tudo, muda o ponto de congelamento aqui, quando entra sal, sódio, um monte de coisa, tá bom? E aqui é quando você tem gelo mesmo, aí é outra história, mas aqui ainda estamos falando de água líquida e água líquida mais especificamente nessa faixa, que é os 15 graus que a gente quer no primeiro estágio de resfriamento. Então significa que cada um desses Tzinhos aqui vai receber 15 graus Celsius, tá bom? E esses aqui também, só que elevado ao quadrado. Então vamos lá. Então, ó, vou colocar bem aqui no cantinho. C de proteína, calor específico de proteína é o que, pessoal? Vou escrever junto com você. 2,0082 mais, eu peguei lá do modelo, lá do começo, tá? Depois você olha lá. 0,00. Já transformei de notação científica para a notação convencional. 1,2089 vezes 15 graus Celsius, tá? Menos 0,00000, tá? Tudo zero, né? 6 é 0 aqui. 1,3129 vezes 15 elevado ao quadrado, tá? Resolvendo isso daqui é igual a 2,026,038, o quê? Tudo isso aqui é quilojoule, quilograma, Kelvin, tá? Isso aqui é 38. Rafael, mas você não falou que é tudo por grau Celsius? Sim, você já sabe que a diferença de Kelvin, o delta T de Kelvin em grau Celsius, a gente está falando da mesma energia, tá? Então são pacotes idênticos. Você pode escrever cal grau Celsius na unidade sem problema nenhum. O que você não pode mudar aqui é a escala, que aqui é grau Celsius. A gente está falando de escala aí a partir do 0 grau do ponto de fusão da água, que é 15. Né? Se vocês convertessem para Kelvin, por conta que o ajuste dos mínimos quadrados foi feito para grau Celsius, se você escrevesse Kelvin, isso aqui ia dar um valor absurdo, tá? Então esse é o calor específico da proteína em kJ e quilograma Kelvin. Outra que a gente tem é o calor específico da gordura, que é igual ao quê? 1,9842 mais, né? 0,0014733 00147733, tô conferindo aqui, 15 graus Celsius menos 0,00000, 5 zeros eu contei aqui, 48,008
15 ao quadrado igual a 2,005219. Vamos escrever o próximo. Opa, perdi a caneta aqui. Vamos escrever o próximo. A gente tem aqui o calor específico da cinza é igual a 1,0926 mais 0,00188 96 vezes 15, 0,001889615 menos 0,0000005 zeros. E aí, você está gostando desse fragmentozinho de uma aula das mais de 50 videoaulas de projetos que a gente tem aqui no nosso curso Fundamentos de Refrigeração? Então, se presenteie, garanta já o seu investimento em você, no seu negócio. A gente está trazendo cada vez mais conteúdos de projetos relevantes de eficiência energética em sistemas de refrigeração. Você não pode ficar de fora. Continua assistindo. Por exemplo, vamos lá. Então, a gente já viu lá que o da proteína, em kJ, quilograma Kelvin, né? Vamos já escrever aqui, que aqui é tudo kJ, quilograma Kelvin, tá? Então, você tem aqui, ó, 2,026038 vezes qual que era a fração? Ó, 29%. Só que todos esses números aqui, né, já para passar ali, você tem que dividir por 100. Divide por 100% para passar para lá. Então, vai ficar 0,2029 vezes 0,2029, né? Esse é o primeiro calor específico fração. O xizinho é a fração em porcentagem, mas a gente já está colocando aqui convertido para fração. Depois, o calor específico da gordura, 2,005219 vezes a fração de gordura é 0,0525, que é 5,25%. Depois, o da cinza, que é 1,12016 vezes 0,0106. E depois o da água, que é 4,128768 vezes 0,7342. Fazendo a multiplicação de cada parzinho desse, esse vezes esse, eu tenho 0,4111. Fazendo a multiplicação desses dois, eu tenho 0,1053. Fazendo a multiplicação desses dois aqui, eu tenho... Aqui é 6, tá, pessoal? Eu tenho 0,0119. E aí, aqui eu tenho, finalmente, 3,0313 da água. Esse sinal aqui de somatória diz que a gente tem que somar tudo, tá? Então, vamos lá. A gente tem que somar tudo aqui. Só estava olhando aqui o que eu fiz aqui na minha calculadora. Então, vamos lá. Opa. Somando todos esses itens, então, portanto, eu tenho que o calor específico total do cordeiro é igual a, somando todos esses 4 elementos aí, 3,5596 kJ por quilograma Kelvin, ou por quilograma grau Celsius. Somei esses 4. Pessoal, isso aqui é maravilhoso. Você pode, conhecendo
essas frações e essas equações calcular o calor específico de qualquer alimento, um bolo, uma uva, uma banana, um bife, uma carne de porco, um peixe, tudo com isso. E o que eu estou te dando é tão precioso que, na verdade, o grande filézão são as equações de Choi e Yocos. Por quê? Porque isso aqui é muito fácil de descobrir. Muito fácil. Pronto, a gente tem agora o calor específico. Acabou? Não, vamos seguir em frente. Vamos que tem mais chão aqui. Vamos lá que a aula de hoje é envolvente. Vamos lá. Vamos dizer que a gente tem que cada cordeiro tem uma massa aí de 90 quilogramas por peça, tá? E que você vai ter no seu frigorífico, 950 peças, tá? É um frigorífico médio, pequeno, médio porte aí, tá? Mas tá na faixa de pequeno, médio, 950 peças. Você vai ter uma massa total igual de 950 vezes 90, tá certo? Isso aqui vai dar 950 vezes 90, 950 peças, vezes 90, igual ao quê? A 85.500 quilogramas, ou 85,5 toneladas, né? De carne de cordeiro, bem especializado. Você quer que, vamos falar que isso aí está já aí numa fazenda, saindo do abate, indo para um primeiro estágio de refrigeração, você quer esse tempo de resfriar aí em 10 horas, né? Então vamos colocar aqui que o tempo que você quer vir, desde o que a gente combinou lá, 35 para 15, você quer em 10 horas, tá? Lembrando que 10 horas, que a hora você tem 3.600 segundos em cada hora, segundos por hora, isso daqui te resulta, corta hora com hora, isso convertido para, eu só cortei, né? Hora H com H de hora. Então 10 vezes 3.600 você vai ter 36.000 segundos de processo. Para aqui rapidinho, conversar com você. Esse tempo de 10 horas é um compromisso. Você vai ver que ele impacta no tamanho do sistema. E ele também tem um outro impacto. Se você refrigerar muito rápido, né, você tem as vantagens e desvantagens. Você tem que entender o material. Isso é muito de alimento para alimento. Você tem que ver se isso não vai queimar o alimento. O que é o queimar? E aí, você está gostando desse fragmentozinho de uma aula das mais de 50 videoaulas de projetos que a gente tem aqui no nosso curso Fundamentos de Refrigeração? Então, se presenteie, garanta já o seu investimento em você, no seu negócio. A gente está trazendo cada vez mais conteúdos de projetos relevantes de eficiência energética em sistemas de refrigeração. Você não pode ficar de fora. Continua assistindo. Com a carne, se você desidratar ela muito rápido. Então, esse tempo que a gente está colocando aqui de 10 horas é um tempo típico que não vai agredir muito uma carne, por exemplo. Tá? Isso é uma análise. E olha, dependendo do tipo de forma de engordar o animal, até o abate pode interferir nesse tempo, se você quiser uma coisa muito alfaiataria que é legal. Então você vai ter que entender um pouquinho, existe aí um pouquinho de experimentação e conhecimento daquilo, mas o cálculo aqui da carga térmica é o que a gente está fazendo, tá bom? Então a gente vai considerar 10 horas, que em segundos temos isso daqui, tá? Continuando, você tem agora o quê? Qual é o delta? Ele vai cair de 35, né?
de 35 graus, né, para 15 graus. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu fiz a conta aqui, eu fiz a conta dessa história toda com 10 graus. Deixa eu olhar aqui na planilha aqui que eu vou ver aqui, ó. Com 15 graus. Então, com 15 graus, eu vou já discutir a planilha com você. Aqui, ó. Eu vou colocar 10 aqui. Tá. Tivemos aqui uma pequena oscilação, tá? Uma pequena oscilação, mas não inviabiliza nada aqui da conta. Deixa eu ver, mais ou menos. Teve um impacto aqui importante. O final aqui, vamos colocar 15 graus aqui. 15 mesmo, que era o original, que é o que a gente fez, 15, né? 15 graus. Eu passei a limpo fazendo passo a passo, e aqui também nós precisamos passar para 15. Na verdade, já era para mim ter colocado esse igual aqui, ó. Na última vez que eu dei o curso, eu ainda não tinha colocado. Assim, aí delta 20, perfeito. Então eu vou fazendo aqui uma conferência agora com a planilha. Isso é muito bom porque você já vai vendo, tá? Então, perfeito. Olha só. Então, vamos voltar lá. Na verdade, aqui, o meu delta agora é quanto? O meu delta é 20, né? Meu delta é 20. E aí, portanto, o que acontece? Como o meu delta é 20, comparando aqui com a minha equação, deixa eu passar para cá, olha lá. Vamos voltar aqui. Então, você tem 3.600 segundos. Qual é o seu delta? O seu delta, pessoal, é essa discussão que a gente estava tendo agora, por isso que eu parei. O delta T geral é o quanto que entrou pelo quanto que saiu. Então, pelo quanto que entrou, você já está vendo aqui, ó. Vou começar a usar aqui a planilha. Ela entrou a 35. Que é o combinado aqui. Entrou a 35, saiu a 15, isso. Entrou a 35, saiu a 15. O delta T, portanto, é 35 menos 15 graus Celsius é igual a 20 graus Celsius de delta T. Agora, qual é a minha taxa de variação de temperatura ao longo do tempo? Já que eu vou ter 20 graus de variação ao longo de 36 mil segundos, eu tenho que minha rampa de temperatura é 20 graus Celsius por 36 mil segundos. Portanto, eu tenho uma rampa de 0,00055 e aí cai numa dízima 6, tá? Então é isso daqui, ó. 0,000556 graus Celsius por segundo é o que precisa acontecer para essa carne entrar de 35 e sair, né? Ela vai sair a 15. Depois de um período de 10 horas lá, que é compatível com 36 mil segundos. Veja que no momento que a gente faz essa conta aqui, a gente está fazendo uma conta em bloco. A gente está aqui considerando que a câmara fria vai ser alimentada com 950 peças de uma vez, cada peça numa média de 90 quilogramas, cada peça. Então a gente está dizendo que essa câmara ela vai receber de cara 85 toneladas e meia de carne
a 35 graus e precisa sair a 15 em 10 horas. Tá? Então, nessa circunstância, aí se colocar uma peça de cada vez, aí isso não é a carga térmica, a gente está considerando a carga térmica desse tamanho aqui. É essa massa total aqui dessa carne que a gente caracterizou, tá bom? Então, vamos lá. Então, temos aí isso, tá? O nosso cálculo do calor específico está perfeito. Tá aqui. Tudo certo. Então, vamos lá. O próximo passo aqui é o seguinte. Qual é o calor total? Qual é o calor total que nós temos aqui? O calor total que nós temos que retirar da carne, né? Quanto que é? Eu vou chamar aqui de Q carne, que é igual a massa total vezes o calor específico total vezes o ΔT por segundo, a taxa de variação de tempo, a taxa de variação de temperatura no tempo. Isso aqui, vamos traçar aqui, ó. Então, o Q carne é igual, tenho que considerar aqui que minha luz daqui a pouco acaba, vamos lá, a 85.500 quilogramas de carne, que é essa informação aqui, vezes o calor específico que nós calculamos, que é 3,5596, que é 3,5596, que já estava para 15 graus Celsius, né? Que gerou a breve confusão aí que eu já equacionei, né? Kilojoule por quilograma, tanto faz você escrever Kelvin ou graus Celsius. Eu vou colocar aqui graus Celsius vezes o quê? O ΔT por segundo, que é 0,00556 graus Celsius por segundo, tá? 0,00056, só arredondei. Então, o valor, olha só, corta quilograma, tá? Graus Celsius com graus Celsius. O que sobrou? Quilojoule por segundo. Você já sabe que carne, você já sabe que quilojoule por segundo é o quê? Um segundo para você pensar. Quilowatt. Você já viu isso nas aulas passadas. Então, o nosso Q é, na verdade, então, 169,07 quilowatts. Na verdade, 0,8, né? Então, vamos colocar 169,08, arredondando ali, quilowatts. 69,08 quilowatts. Essa é a carga térmica que você tem que tirar da carne do carneiro, tá bom? É isso aqui para chegar de 35 a 15, né? E em 10 horas. Em 10 horas é isso que você precisa ser capaz aí de retirar, tá? Beleza, pessoal? Essa é a potência que você tem que ter aí, né? Na verdade, a gente considerou o quê? O que você tem que... A taxa que você tem que retirar para que isso se cumpra em 10 horas. E aí, você está gostando desse fragmentozinho de uma aula das mais de 50 videoaulas de projetos que a gente tem aqui no nosso curso Fundamentos de Refrigeração? Então, se presenteie, garanta já o seu investimento em você, no seu negócio. A gente está trazendo cada vez mais conteúdos de projetos relevantes de eficiência energética em sistemas de refrigeração. Você não pode ficar de fora. Continua assistindo. Então, vamos lá. É que eu refiz, né? Então, ó, 169,08, tudo em quilowatts, tá? Não vou ficar escrevendo quilowatt aqui, você sabe que é tudo quilowatt, mais 169 mais 26 mais 26 mais 3, é por isso que eu gosto do Excel, né? Mais 3, mais 13, mais os 5,2 das pessoas. Então, o meu calor total
é igual a 169, 26, 3, 13, 5,2 a 216,28. Arredondando ali, né, para duas casas. 216,28. 216,28 quilowatts. 216,28 quilowatts. Essa aqui é a sua carga térmica total, tá? Da sua câmara fria. Então a gente considerou aqui todo mundo, ó, vou colocar certinho aqui em todo mundo, no pessoal, tá bom? Na iluminação, tudo foi contabilizado. Eu sei agora qual é a carga térmica, mas eu preciso, né, levar aí a carne até os 15, que é o prometido aí, né? Então vamos continuar fazendo o cálculo aí, porque tem mais uma informação aqui que eu vou discutir com você daqui a pouco, que é a tal da taxa de evaporação de água que acontece. Essa água, um pouco da água superficial aqui da carne, ela acaba evaporando, né? Por conta de todo o processo turbulento, né? Ela acaba evaporando aí. A gente discute isso em outro momento, né? Mais para frente, mas ela tem uma taxa de evaporação aqui. Então, para a aula 14, o nosso objetivo era esse: computar aqui esse calor total da câmara frigorífica, cujo objetivo era partir de 15 graus, de 35 ir a 15, pegar a carne do cordeiro a partir dos calores específicos individuais que a gente calculou para o que ele tem, que é proteína, gordura, cinza e água. Fizemos isso, desprezamos carboidrato e fibra porque não tem. Fizemos os cálculos do calor específico individual, fizemos a composição, o cálculo do calor específico dele, calculamos o total de carne, a massa total, já que a gente considerou isso em 10 horas, a variação de temperatura que tem que acontecer, em média, é lógico que o interior da carne não se comporta de forma linear assim, tem um atraso, né? Então isso aqui é uma média, tá? A carne lá no interior, se você colocar um termômetro enfiado lá na carne, lá dentro dela, né, você vai ver um atraso em relação a como a superfície externa da carne esfria, é muito mais rápido, né, porque aí é um processo por condução, tem uma condutividade térmica, uma condutividade específica à carne, então, mas vai chegar lá, é uma média, tá bom? É uma média. Então vamos lá. Então consideramos tudo isso, consideramos a carga térmica que você tem que retirar ao longo de 10 horas da carne, o que vai ser fornecido ali, independente de qualquer coisa, que são, enquanto os evaporadores estiverem com seus ventiladores ligados, luminárias, calor absorvido das paredes, né? Pessoas aqui e o total. Então, olha, nessa aula a gente fez, você vê que deu aí mais de 1 hora, né? A gente fez esse cálculo. Beleza? Agora na aula 15 a gente conclui os cálculos para você saber tudo que dá para dimensionar já agora para o estágio em que você está numa câmara frigorífica de cordeiros aqui. A gente vai fazer isso para alguns alimentos diferentes, mas agora a gente começa na aula 14 com esse cálculo. Reveja que não é pouca coisa o que você veio aqui, a coisa encadeou tudo, né? Pô, cara, se você perdeu as aulas ali de resistência térmica, você tá perdidinho, você não sabe como é que eu calculo o que vem do teto, da parede, do piso, né? Se você perdeu ali toda a parte de como é que dimensiona a carga térmica das pessoas, você vai estar perdido,
né? Talvez a carga térmica da iluminação e do ventilador você entenda, mas olha como é importante estar acompanhando, né? E agora você viu esse modelo maravilhoso do Cordeiro, né? Então, e aí, você está gostando desse fragmentozinho de uma aula das mais de 50 videoaulas de projetos que a gente tem aqui no nosso curso Fundamentos de Refrigeração? Então, se presenteie, garanta já o seu investimento em você, no seu negócio. A gente está trazendo cada vez mais conteúdos de projetos relevantes de eficiência energética em sistemas de refrigeração. Você não pode ficar de fora. Continua assistindo. E que eu conheço diretamente o trabalho completo dos autores e estou lhe passando esse paper, esse artigo, para você conseguir entender de onde veio. Eles próprios reportam Choi e Yocus. Qualquer pessoa séria acaba reconhecendo aí o trabalho de Choi e Yocus como um trabalho brilhante, um trabalho aí divisor de águas nesse contexto. Então, refaça os cálculos. Eu fiz à mão, vou te mostrar agora a planilha. Então veja você que está tudo aqui. Olha como é que eu organizei os cálculos. Eu coloquei aqui toda aquela tabela que eu lhe passo já aqui, tá? Já aqui. Eu tirei a anotação científica do Excel. Caso apareça no seu, olha só, é aqui que ó, como é que você faz, né? Você pode vir aqui, ó, seleciona, clica com o botão direito, formatar células, e você pode colocar aqui, ó, científico. Diminui a casa. Ele já dá em notação científica, que é o 10 elevado a 0, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6 nesse caso. Ou você coloca como eu coloquei, porque eu sei que normalmente o pessoal acaba não gostando muito disso, eu vou encher de casa decimal aqui, para você poder ver todas as casas aí, tá? É isso. Aqui está calculado. Da mesma forma que eu fiz lá, veja que G2 é a minha temperatura. Então é o coeficiente 1, tá vendo? Eu coloquei coeficiente 1, 2 e 3 de cada um deles na tabela. Então, para a proteína, é o C5 mais o D5 vezes a temperatura, mais o E5, que é o coeficiente terceiro, vezes a temperatura elevada ao quadrado. Tá? Igual tá lá. Então você vê que tá batendo aqui o que eu te passei lá, né? Então vamos lá ver, ó. Vamos ver se o Rafael fez direito. Então vamos lá. 2,026, 2,026. Depois vem gordura 2,005. Gordura 2,005, carboidrato e fibra não tem na carne de carneiro, ó, 0,0 de porcentagem. Você pode calcular o calor específico de qualquer coisa na temperatura, mas se vai ter no cordeiro é outro. E aí, você está gostando desse fragmentozinho de uma aula das mais de 50 videoaulas de projetos que a gente tem aqui no nosso curso Fundamentos de Refrigeração? Então, se presenteie, garanta já o seu investimento em você, no seu negócio. A gente está trazendo cada vez mais conteúdos de projetos relevantes de eficiência energética em sistemas de refrigeração. Você não pode ficar de fora. Continua assistindo. Impacta muito, você tem aí chacoalhões de 10%. Depois, eu fiz aí o total de ventiladores, a potência para cada um, a potência total multiplicando, total de luminárias, o total de potência por luminária, multiplicando para saber a potência total, calor absorvido total pelas paredes, você já sabe que chegar nesse número, total de pessoas. Como eu cheguei aqui, vai lá na aula 8, veja que a aula 11 e 12, caso esteja com dúvida, potência total dissipada por pessoas, e aí eu fui somando cada uma das partes e deu 216, tá? Que é o que a gente obteve aqui no final da nossa aula, tá bom? Então, pessoal, você vê, né? Você vê que a coisa tá montando, a fundação tá lá. Se você cuidou da sua fundação junto comigo e seguiu a minha orientação,
agora você está conseguindo erigir o seu prédio, agora você está conseguindo aí ver o que está acontecendo. Na aula 15 você vai ver mais. Então corre lá, estuda, refaça o passo a passo, para isso estar bem fresco, porque eu vou partir disso na aula 15 e vou seguir em frente, tá bom? Um abração, obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau!